Fala galera, Oi pessoal, tudo bem? mais um episódio aqui do InovaCast. Hoje nós vamos falar sobre marketing político, que é a minha especialidade. Trabalho com isso há 6 anos e conheci o Davi nesse meio também. Hoje viramos sócios de a Inova Marca existe por causa do marketing político. Vem com a gente, galera. Cara, por onde a gente começa? Então, Juvi, vamos começar falando um pouquinho do desenvolvimento do marketing político nos últimos anos, né? Trazer a importância das redes sociais. Sim. E contar um pouquinho de como a gente viu essa mudança acontecer na prática, né? Principalmente você com todos os seus anos de experiência. E vamos lá, conta aí pra gente. Cara, eu comecei com marketing digital no NoDiscurso. O pessoal já sabe, se você não sabe qual que é a NoDiscurso, o que ela fez na minha vida, acompanha o vídeo anterior, é importante saber. Eu comecei no NoDiscurso com marketing político na primeira campanha. Minha primeira campanha foi em 2016. E a minha primeira campanha foi em 2016, só que assim, né, eu não sabia absolutamente nada de marketing, tinha pouquíssima experiência, e o ponto-chave, a tecnologia para o marketing digital político naquela época, e marketing digital voltado para redes sociais ainda era pouquíssimo explorado. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, meu primeiro contato com marketing digital, o que eu fazia? Era um estágio de 4 horas, lá no discurso também, daí depois eu voltei, enfim. 4 horas, eu passava 4 horas fazendo like no perfil do cliente. Eu abri o perfil do cliente e eu tinha que dar, o limite era 1000 likes por dia. E aí eu pegava, abria o perfil dele e passava o feed dele, né, dos amigos, das pessoas que ele tinha em comum, e ficava clicando em like até o final do dia. 4 horas fazendo isso. Tu vê? Trabalho operacional puro. Coisa que hoje, cara, tu pega qualquer Google da vida ali, tu dá um Google e tu acha uma plataforma de automação para fazer isso, sabe? Sim. Para dar like, fazer comentário, enfim, seguir, deixar de seguir. Essas coisas pequenas que eu fazia. Antigamente a gente não explorava tanto o Instagram, porque o Instagram não tinha todo esse algoritmo, não tinha toda essa performance também. Hoje não era vinculado, não existia o Facebook Business Manager, não tinha nada disso. Então ele era as coisas eram bem primitivas naquela época, cara. Que eram 2 clientes só que eu fazia isso. Aí depois a gente, na realidade eu fazia isso com a campanha de vereador, né? Aí a gente entrou no segundo turno na campanha de prefeito. Aí a gente fez um pouco mais operacional, eu tive mais contato mesmo com o mundo do marketing. O mundo do marketing, eu fazia edição de vídeo, fazia criação de conteúdo, uma coisinha assim, uma coisinha ali. Não era mais tanto a parte de fazer like. E, cara, pra ter uma noção, naquela época nem se falava em anúncio no Facebook, nem se falava. Naquela época, a página do Facebook entregava mais do que o perfil pessoal. Nossa. Mesmo sem precisar pagar. Então, em 2017 o algoritmo mudou, forçou mais as pessoas a usarem o perfil pessoal e deixou de lado a página, porque daí veio o Facebook Manager, veio toda a parte de estruturação de anúncio dentro da plataforma e daí veio toda essa revolução, mas ainda assim as pessoas não sabiam se comunicar, cara, era bem... Ainda assim, hoje, cara, tu consegue chegar para um cliente que é um possível candidato e fazer, tu não precisa mais tentar vender um peixe, assim. Ele já sabe a importância da rede social para a campanha dele, para a trajetória política dele. Ele sabe que sem isso, ele está bem atrás, assim, bem atrás dos concorrentes dele que já estão fazendo isso. Juvi, é interessante que hoje em dia, para você vender a imagem de um cliente online, ela também requer certos ativos, né, da parte do cliente, né? E conta um pouquinho das experiências que tu teve com pessoas que tinham potencial para serem literalmente divulgadas em rede social, né, vendendo a sua história, a sua imagem, para as pessoas conhecerem esse político,
E nos conta também alguma dificuldade que tu teve com pessoas que não tinham essa história, né? E aí teve que criar tudo do zero, né? Para poder auxiliar essa pessoa a ter visibilidade online, né? Eu acho que, assim, eu tive algumas experiências. Todo cliente ele tem as suas peculiaridades, né? Pode explorar tanto o que ele é, quanto o que ele deseja ser. E, principalmente, a gente tinha clientes lá no discurso, durante a minha experiência também, que eles tinham uma sombra política muito forte. Então, pessoas que... Um dos nossos clientes, ele era filho de senador, filho de deputado federal, filho de ex-prefeito. Então, é algo que mexe, querendo ou não, com a própria personalidade dele dentro da imagem que ele quer transparecer, porque é um background muito forte. Por exemplo, eu digo isso porque eu sofri isso muito, de exigência dos outros quando eu estudava, porque eu era filho de professor. Meu pai e minha mãe eram meus professores, então a gente tinha que dar o exemplo. A história dos pais influencia bastante. Então, a gente tinha muita dificuldade de traçar uma persona muito mais específica para ele por conta disso. Né? A gente conseguiu destravar algumas coisas. Por exemplo, um cliente gosta de surfar. Desde criança, ele é surfista. Um dos clientes que tu teve. É esse cliente que eu tô comentando. E ele tinha uma dificuldade de mostrar isso para as pessoas porque ele achava que não era certo. Mas, pô, é o que ele é. Eu acho que o mais importante de tudo, quando tu vai traçar uma persona, quando tu vai desenvolver uma estratégia de imagem dentro da rede social, é aquela coisa que eu acho que até a gente comentou no episódio anterior. Cara, seja você mesmo. Se você é alguém aqui fora, você tem que ser a mesma pessoa na rede social, porque é muito fácil das pessoas identificarem quando tu não está sendo verdadeiro. E principalmente, é muito fácil contradizer se tornar uma outra pessoa na rede social. Ser autêntico é tudo, né, Júlio? Porque mais importante de tudo. Querendo ou não, todo político, toda pessoa que aspira a ser político, ela já tem uma base de votos, já tem pessoas que conhecem ela, que vão apoiá-la. E essas pessoas vão apoiar a pessoa que elas conhecem, vão apoiar as qualidades dessa pessoa. Então, a partir do momento que tu tenta mudar essa tua imagem, você vai ser conhecido como uma pessoa fake. Né? E ser autêntico em rede social é muito importante. Né? O fato, por favor, não confundam, né? O fato de ser autêntico não significa que tu pode fazer todas as coisas que tu naturalmente faz. Verdade. Tem que ter um bom senso, claro. Principalmente pelo fato de, cara, por exemplo, todo mundo sabe que é errado pegar e andar com o celular e gravar um vídeo enquanto tá dirigindo. Quando tu tens uma aspiração política, cara, 99% da tua vida é pública. Agora, tem gente que tu não conhece que vai te julgar, tem gente que não paga tuas contas, não vive tua vida, mas vai estar ali para te criticar. E isso vem, então, uma pauta que a gente vai trabalhar mais para frente, a parte de gestão de crise. A gestão de crise, ela vem de prevenir esse tipo de situação. Então, só é importante salientar que é importante ter esse bom senso. Porque o nome já diz, né, Ju? Figura pública. A pessoa é pública. Exatamente. Então, naturalmente, todo mundo vai ter direito de opinar sobre essa pessoa porque a vida dela tornou-se pública. Exatamente. Né? E, ô Júlio, mais recentemente a gente tem visto a importância dos anúncios, né? Para trazer a visibilidade para o candidato, né? Ou para a pessoa que já é política e necessita e quer uma reeleição. Exatamente. Né? Então, conta pra gente hoje em dia como é que a gente trabalha aqui na Inova Marca a questão dos anúncios para Facebook, para Instagram, né? Fala um pouquinho aí. Basicamente, hoje, a criação do público, ela depende muito... Voltando um pouco ali daquela parte do que tu tinha me perguntado, da criação da persona, de como desenvolver a imagem e tal, é muito importante que o cliente ele tenha um histórico, porque tu não consegue vender a pessoa pela imagem dela somente. Lógico, a pessoa ela tem que se vestir bem, ela tem que aparentar ser uma pessoa mais vendável, enfim, né? Isso aí qualquer pessoa que não interpretem mal, qualquer um que está no meio vai entender o que eu estou falando. E principalmente ela tem que ter um histórico, cara. Ela tem que ter um projeto social básico. Se ela não tiver, ela tem que ter feito alguma coisa pela comunidade dela, isso sendo
candidato a vereador, prefeito, enfim, qualquer coisa, ela tem que ter um histórico de algo que ela entregou, algum valor que ela entregou para a sociedade. Cara, ele é empreendedor, pô, ele gera riqueza, emprego e renda. Então, vamos bater em cima disso. Cara, ele é uma pessoa que já é pública, mas ficou conhecido por projeto social. Pô, olha o quanto de valor que ele já entregou para a sociedade. Então, explora esses lados, esse background, cara, é importantíssimo ser explorado. Ô Gil, tocasse num ponto muito interessante, né? Porque a gente vê realmente que políticos fortes, eles têm uma história profissional que alavanca a visibilidade deles, né? Exatamente. Então, a gente vê muito professores que são políticos, autoridades como ex-policiais, né? Pessoas... que trabalham em projeto social. Exatamente. Aqui, a gente falando de Florianópolis aqui, tem todos esses exemplos. Policial, que é ex-policial, ex-guarda municipal, que é vereador. A gente tem gente que trabalha em projeto social, ou seja, desde os cães até... algo mais específico, a Revolução dos Baldinhos, se você procurar, você vai entender, vai saber o que é vereador, professor Afrânio, um abraço Afrânio, também é vereador aqui em Florianópolis, enfim, a gente tem esse background de pessoas que estão dentro do meio e que tiveram todo esse respaldo, né, de entregar um valor para a sociedade e que hoje estão no meio público. Né? Sim. Ô, Juvi, agora vamos falar um pouquinho das nossas estratégias que a gente utiliza para os nossos clientes. Né? Antes de mais nada, né, antes de trabalhar anúncios, né, a gente desenvolve os calendários editoriais, a gente pensa nas pautas, né, o que esse cliente vai defender. Né? E às vezes são pautas que o cliente nem espera estar trabalhando, mas que a gente identifica que ele tem potencial para falar sobre isso, né? Fala um pouquinho para nós aí como é que a gente desenvolve os calendários editoriais aqui. Né? Nosso primeiro passo é fazer a parte de criação editorial, mas para isso acontecer a gente precisa de uma entrevista com o cliente. O cliente precisa dizer tudo da história dele, tudo da vida dele. Ju, mas tu acha isso muito invasivo? Não acha isso muito invasivo? Acho. Com certeza é muito invasivo. Só que eu não posso chegar e defender um cliente sem saber toda a história dele. Eu não tenho como ter uma situação em que eu não saiba defender o meu cliente. Então, por isso é importante, realmente, é uma entrevista um pouco invasiva e que tu é obrigado a perguntar coisas com histórico criminal, coisas como situações que ele já passou e que possam comprometer ele. É importante isso. Por quê? Porque vai chegar lá na frente, se tu não souber o que está acontecendo, exemplificando, um cliente, ele contrata uma agência de marketing para salvar a pele dele de uma coisa que ele está em perigo. Essa é a realidade. Não só para delegar a parte do marketing, porque ele não dá conta, mas principalmente pelo fato de que ele precisa ter alguém que saiba se portar em situação de crise. Sim. Gestão de crise. Saiba gerir uma crise para ele. Sim. E crise, né, Juvi? Nos mínimos detalhes também. Mínimos detalhes, por exemplo, um comentário de alguém em um post. Se a gente não conhece o nosso cliente, a gente não vai saber responder, né, de uma maneira que vai realmente solucionar a questão ali e o cliente vai vencer o argumento. Né? A gente precisa entender o que o cliente acredita, no que o cliente acredita, o que o cliente defende e como que ele defenderia aquilo que ele acredita. Porque aquela coisa, dentro da rede social, como a gente comentou antes, tu tem que ser o mais verdadeiro possível. E uma das formas de ser verdadeiro, se mostrar verdadeiro para as pessoas, é a tua forma de falar. Se a nossa agência aqui não está alinhada com a comunicação do cliente, a gente vai estar respondendo, até muitas vezes o próprio comentário, mesmo fazendo publicações que não estão alinhadas com a maneira de ele falar, ou às vezes com a maneira de ele pensar, e que pode ocasionar em algum problema no futuro. Sim. Então, é importante ter esse alinhamento. Verdade. Juvi, a gente trabalha também para redes sociais com edição de vídeos, né? Obviamente, sessão de fotos, mas vamos falar um pouquinho dessa questão do vídeo, que eu acho importante, porque hoje em dia, no Instagram, no Facebook, tem várias maneiras de você estar trabalhando a imagem ali do cliente. Você pode usar o Reels, né? Os Stories,
Mas é importante que a audiência entenda que para cada um desses ativos a gente trabalha com estratégia específica, né? Sim. Então conta um pouquinho aí do desenvolvimento das redes sociais nesses quesitos, né? De trazer novas maneiras de estar utilizando as redes sociais para potencializar a imagem do cliente, né? Uma coisa que eu vejo assim, ó, ultimamente as pessoas têm usado muito mal o vídeo. Muito mal. Fazem vídeos longos, pouco objetivos, principalmente no quesito marketing político. Quanto mais sucinto tu for, melhor. As pessoas odeiam política. Odeiam. Isso é algo claro. Tanto em questão quando você se posiciona, acho que o que mais deixa claro isso pra gente são os resultados que uma publicação pessoal de um cliente político entrega e os resultados de uma publicação com posicionamento. Quando uma pessoa tem um posicionamento, o engajamento cai, o alcance cai, as pessoas não interagem porque elas não gostam de política, isso é algo natural. Agora, vídeo, abordando a parte do vídeo, por que as pessoas abordam muito mal isso? Elas são pouco objetivas, elas não têm uma dicção boa, elas não fazem o básico para o vídeo sair bem, que é treinar. O próprio discurso que foi montado é mal feito, né? Precisa ser treinado. Não só o discurso mal feito, às vezes até tem o background do discurso, mas é aquela coisa, como a gente sempre deixa claro aqui na agência. Cara, quando a gente fecha um contrato com o cliente, 50% depende do cliente, não depende única e exclusivamente da gente. Às vezes o cliente contrata uma agência de marketing com esse pensamento. Não, vou deixar para eles que eles fazem. Não, depende muito do ritmo do cliente também. Porque, por exemplo, não adianta nada, eu e o Davi, a gente vem, constrói um storytelling, faz um vídeo bacana, faz um vídeo objetivo e claro, e o cliente não treina. Aí a gente passa uma tarde inteira para fazer um vídeo meia boca. Se ele tivesse tirado 30 minutos para treinar o texto, o vídeo saía de primeira, uma qualidade excelente, né? Uma dicção boa. Acho que falta isso. Quem trabalha com vídeo na rede social, principalmente quem quer ser candidato, cara, precisa ser objetivo, tem que ter uma oratória boa, uma dicção boa. E principalmente, cara, saber falar o básico do português, mas falar bem feito. Tem muita gente que fala o português errado. Jornalista aqui em Florianópolis que fala Minas, fala com mais cheios crassos, assim. Então, é importante que isso seja levado em conta, porque querendo ou não, imagina qual é a imagem que tu passa para um cliente teu hoje, falando do nosso cliente para o potencial eleitor hoje, que é o cliente dele, né? Qual é a imagem que tu passa para o teu potencial eleitor? Despreparo, né? Despreparo e amadorismo. E principalmente, cara, é uma coisa que eu olho muito, é uma coisa até mais pessoal minha, eu olho muito isso nos candidatos. Cara, o cara não sabe nem falar o português direito. Como é que eu vou depositar o meu voto de confiança, que tudo se baseia em confiança, uma pessoa que nem o português ela sabe falar direito. E a base de um político dentro do seu trabalho é o discurso, é o expressar, né, as ideias. Se expressar, exatamente. Então você pode ter ideias boas, mas você não sabe vender essas ideias, convencer as pessoas das ideias, como é que você vai adquirir apoio, né? Exatamente. E quando a gente fala de storytelling, né, Juvi, para as pessoas que ainda não sabem um pouco sobre storytelling, a gente cria histórias que engajam, né? E para a história engajar, a história tem que fazer sentido, né? Para o cliente, ou seja, a história conta a vida dele, conta as conquistas dele, conta o que ele oferece, o que ele quer vir a fazer como político. Tem que ter o início, meio e fim. Tem que ter o início, meio e fim, e tem que ser claro, como você falou. Exato. Por isso o falar é muito importante, porque se você não é claro com as suas ideias, não se expressar, como é que você vai convencer o eleitorado, né? Exatamente. E, Juvi, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho então da gestão de crise. Conta um pouquinho de algumas curiosidades aí que tu tem para comentar aí com a audiência dos teus 5 anos aí, 6 anos de trabalho na vida política, né? Galera, eu tenho uma experiência com campanha, eu conheci o Juventino, inclusive, nessa campanha, agora nas eleições de 2020, né? Então, não reparem que eu estou falando menos aqui no vídeo, mas que realmente o Juve tem mais história para contar e por isso que ele está
aí falando bastante. Então, hoje é o dia do Júlio. Exatamente. Então vai lá, Júlio, conta as curiosidades aí de gestão de crise que tu já enfrentou nesses 6 anos. Cara, eu acho que a maior de todas elas, assim, eu já tive algumas, principalmente no meio de campanha, acho que a maior gestão de crise de todas, assim, foi uma crise até que foi uma das maiores gestões de crise que a gente teve, que, bem dizer, não tirar o nosso da reta, né, mas, e não também se omitir da nossa responsabilidade, mas a gente teve que fazer o cliente entender que não foi só nossa responsabilidade de ter acontecido o que aconteceu. Foi com um dos clientes nossos que a gente teve, ele era parlamentar, e ele fez um projeto de lei bem polêmico, muito polêmico. E esse projeto de lei, ele saiu numa sexta-feira de tarde. E, como toda agência, a gente trabalha em horário comercial, segunda a sexta-feira. E aí, foi postado na rede social, ele mesmo, por ele, postou na rede social na sexta-feira. E aí ficou sexta à noite, sábado, domingo, até segunda de manhã, como acontecendo a situação. Só que ninguém nos tinha avisado nada. Nós não fomos preparados para ficar de prontidão, né, de como é que é, de plantão. Foram pegos de surpresa. A gente foi pego de surpresa. Chegou segunda-feira, a situação já tinha tomado uma proporção gigantesca. E aí, até convencer o cliente que aconteceu isso, que foi um problema de falta de comunicação e tal, foi bem complicado, assim. Uma crise, a maior crise, assim, de todas que a gente teve que gerir dentro da empresa. Então, lógico que teve outras no meio de campanha, um post que não entrou, uma situação que saiu com o português errado, mas isso é coisa que, como a gente está trabalhando, a agência em si, ela não é um robô, né? Todo mundo que está dentro da agência são seres humanos, a gente não está passível a erros, não está isento de de erros, né? Ô, Júlio, mas o interessante na história que tu está contando é que para trabalhar a gestão de crise, o cliente tem que entender que a confiança entre a agência e ele é importantíssima, né? Comunicação e também, comunicação, né? Transparência, né? Transparência, porque não adianta nada chegar... aquela coisa, né? Se tu contrata uma agência de marketing para fazer o serviço e tu faz o serviço, não faz sentido tu contratar uma agência de marketing. Né? Tu pode simplesmente sentar, tirar meia hora do teu dia e fazer o serviço. Exatamente. Agora, se tu contrata uma agência de marketing, tu tem que confiar no serviço deles. Tu tem que confiar que quando eles escolhem fazer um vídeo para Reels e não para colocar no feed normal do Instagram, é porque o Reels vira mais. Se eles escolhem um tipo de texto, uma linha de abordagem e outra não, é porque eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? E aí, se tu como cliente acredita que não tá legal, tem que ter uma conversa, tem que ser transparente, galera, não tá legal, não era assim que a gente tinha combinado, eu achei que ia ser diferente, eu queria que fosse mais alcance, menos engajamento, ou mais engajamento, menos alcance, enfim, ou queria que fosse mais equilibrado, mas essa conversa ela tem que ser bem alinhada, tem que ser a agência e o cliente tem que ser um em carne. Sim. Entende? Essa questão da gestão de crise, Jovem, eu acho muito interessante porque muitas crises elas são amenizadas porque justamente a agência fez um bom trabalho de comunicação, ela entendeu o que estava acontecendo, ela soube criar uma comunicação, né, que trouxesse calmaria, talvez, para a audiência, né, que entendesse o lado ali do cliente acusado de alguma coisa, né? Então, essa questão da honestidade e transparência é muito importante, porque uma agência, não importa o nível de experiência dela e o tamanho, ela não vai conseguir controlar uma crise se ela não conhece o cliente, não conhece a história dele. Exatamente. E não entende a fundo o que aconteceu. Exatamente. Porque hoje em dia, na era de fake news, o que mais tem aí é inverdades, né? Ilações sobre pessoas sem provas cabíveis. Então, às vezes essas mentiras tomam uma proporção gigantesca e são tomadas como verdade. Então, para a gente estar trabalhando a gestão da crise, a gente precisa entender a fundo o que está acontecendo e daí trabalhar uma comunicação que ajude a imagem do cliente, Exatamente. Né? Então, diz aí, Juvi. Cara, não, eu acho que é bem isso, sim. Acho que a gente
está conseguindo abordar bem a questão da importância do meio digital, a importância de uma agência de marketing dentro do projeto político do candidato, a importância também do background dele, o que acontece quando tu não é transparente com a tua equipe, né? A parte de gestão de crise, eu acho que isso é importantíssimo. Cara, acho que a gente pode ir para a parte de diferenciar a parte do marketing político e marketing eleitoral. Vamos lá, Júlio. Muita gente que tá tem nesses projetos, tem gente que se candidata de 2 em 2 anos. Isso é algo que, para eles, é como se fosse uma profissão. Então, é uma coisa que é natural. De 2 em 2 anos eles estão se candidatando e estão jogando o nome deles na praça. Agora, é só de 2 em 2 anos a eleição? Não, a eleição é algo contínuo. Só que ela se divide em 2 períodos. Ela se divide no período pré-eleitoral, que acontece um dia depois da eleição, começa um dia depois da eleição, e o período eleitoral, que começa no início da corrida eleitoral, que é o período de campanha dos 45 dias, que no ano passado foram 50, por conta da pandemia e tudo mais, né? Então, os 2 momentos eles são extremamente importantes. Por quê? Quando tu faz um trabalho de marketing político, marketing pré-eleitoral, que a gente chama, um político, né? Durante aquele 1 ano e meio, aquela entre-safra, bem feito, quando tu faz um trabalho de anúncio direcionado, vai conhecendo o teu público, vai conhecendo a tua persona e vai desenvolvendo tuas pautas com mais profundidade, tu chega na campanha eleitoral e o teu marketing eleitoral sai muito mais barato. Por quê? Porque tu já tem engajamento com a audiência, já tem pessoas olhando para o teu trabalho durante 1 ano e meio. As pessoas já conhecem as tuas pautas, né? Já sabe o que tu defende. Se torna muito mais fácil, porque tu não precisa convencer elas do zero. Basicamente, é um período de 1 ano e meio que tu valida todas as tuas propostas e chega no período eleitoral, aquilo se torna o teu simplesmente assim, só precisa pedir o voto, basicamente. E se preocupa em passar 45 dias pedindo o teu voto. Por quê? Porque tu já fez o teu trabalho de casa, sua lição de casa. E automaticamente. Automaticamente, exato. E outra questão, né, Jubi? Essas pessoas que você já vem convencendo, criando um laço se tornam com elas. Apoiadores. Exato, e essas pessoas vão estar levando o teu nome para outros possíveis eleitores também. Exatamente. Então, né, a tua campanha vai ganhando uma proporção gigantesca. Quando chega na hora da campanha em si, tu já vem muito forte. Exatamente, é um trabalho também de criar grupos, né, fortalecer grupos e tornar essas pessoas que te apoiam, tornar apoiadores e multiplicadores, né, que são pessoas que vão chegar lá na frente, vão pedir 10, 15, 20 votos para ti. Não faz diferença, o cara vai num município que tem 2.000, 3.000 habitantes, tem gente que não se elege por um voto. Então, assim, aqui na capital já acontece isso, tem gente que se elegeu. Pedrão, o vereador, é bem conhecido, a primeira eleição dele se elegeu por um voto. Que em Florianópolis entrou na última cadeira por causa de um voto. Então faz sim toda a diferença, todo voto conta. Verdade. Então a importância dessa diferenciação, né? E também assim, por exemplo, hoje a gente tem clientes que são pré-candidatos e que já estão fazendo sua corrida eleitoral, tanto internamente no partido quanto externamente em redes sociais e em projetos, que vai chegar lá na frente, eles vão pagar muito mais barato na campanha deles. Porque eles já têm um público definido, eles já têm pessoas que engajam. Chega lá na frente, o próprio custo de dinheiro, dinheiro mesmo, a gente está falando agora, se torna muito menor. Muito menor, porque ele não precisa convencer gente do zero, ele já vai ter multiplicadores, ele vai ter pessoas que já apoiam ele, e principalmente quando chegar lá na frente, ele já vai ter uma base de pessoas muito maior, principalmente na rede social, que ele pode atingir. Eu não sei se, acredito que muitos aqui que estejam acompanhando não sabem, mas existem várias maneiras de se criar um público dentro da rede social, e uma delas é o lookalike, que se chama, tipo, públicos semelhantes. Por exemplo, você tem um público que interage muito contigo, que não pede uma publicação, pode criar públicos semelhantes. E nessa semelhança, tu vai aumentando tua base de pessoas que interagem contigo,
que trazem um engajamento para tua página e, consequentemente, pessoas que vão estar te apoiando lá na frente, vão estar multiplicando votos para ti. Então, essa é a magia do marketing digital hoje em dia para o meio político, né? Pode tornar uma campanha muito mais barata. Agora, coisa que é importantíssimo lembrar, né? Sem dinheiro não existe campanha. Sim. Essa história de que dá para fazer campanha de graça, cara, é utópica. Dá para fazer. Se tu vai se eleger, não vai. Muito difícil. Mas depende muito do político, da cidade dele, a que cargo ele vai querer ocupar, né? Sim. Acho que além da necessidade... Mas sem dinheiro, cara, não adianta. Pô, precisa de dinheiro para pagar a gasolina, claro, para ir fazer os roteiros, precisa de dinheiro para pagar um café, para poder comer, para poder pagar pessoas que vão estar... A própria agência de marketing que vai estar junto contigo. Precisa de dinheiro, cara. Sem dinheiro... Mas mudou bastante o uso do dinheiro, né, Juvi? No passado, gastar era diferente, né? Exatamente. Hoje em dia... Gastava milhões numa campanha. Hoje em dia se gasta bastante, mas o interessante é que, por exemplo, tem a questão dos anúncios, que são importantes, o investimento, né? O quadro de pessoal para muitas campanhas reduziu-se, porque hoje as pessoas têm mais eficiência no trabalhar com o uso de plataformas e de automações, né? Só que é importante, obviamente, o dinheiro. Hoje tu consegue tornar uma campanha muito mais barata do que era antigamente, isso aí não dá pra negar. Só que ainda é competitivo, né, a questão do ainda dinheiro. Precisa ter dinheiro. Cara, esquece, vai fazer uma campanha. Recentemente, a gente teve alguns exemplos nas eleições de 2020, de casos que nós vivenciamos, né? De campanhas que deixaram de ser competitivas porque não tinham dinheiro suficiente para investir mais na campanha, né? Exatamente. Então, essa questão é realmente muito importante. Mas para a questão assim dos anúncios, Juvi, para a gente fechar, vamos comentar para o pessoal como é que a gente utiliza o dinheiro, né, na questão dos anúncios. Os investimentos eles vão mudando, né? Quanto mais próximo do dia das eleições, os investimentos mudam, né? Hoje a gente tem assim, um investimento nas nossas campanhas, a gente faz um investimento fixo mensal até o momento da eleição. No momento da eleição a gente sempre faz uma curva em U. Assim, primeira semana de campanha a gente investe 30%, 40%, 50% da verba, diminui, chega a zero no meio da campanha, porque está todo mundo já te vendo. É mais para dizer, oi galera, eu tô aqui, interajam comigo, hoje eu sou candidato. Chegar lá no meio da campanha já não precisa mais dizer isso, porque a galera já sabe que tu é candidato, já vai estar mais propenso a te acompanhar. Mas chega lá no final da campanha, tu tem que pedir voto. Então tu tem que falar, galera, esse sou eu, vote em mim, sou candidato, a eleição é esse fim de semana, é esse domingo. Então, tem basicamente essa estratégia que a gente usa, não vou me aprofundar muito aqui, até porque não tenho como explicar mais profundamente, isso aí de repente seria um tema para Masterclass de anúncio no Facebook, a gente pode pensar nessa ideia mais para frente. Sim. Mas o princípio da criação da nossa estratégia, tanto de conteúdo quanto de anúncio, é o mesmo. Assim, é isso que eu acabei de explicar. Eu acho que essa curva em U foi bem didática mesmo, a maneira com que tu explicou para o pessoal. Essa questão do curso, pessoal, é uma novidade que pode surgir aí logo logo, a gente está trabalhando nisso, aguardem, né? E, Juvi, mais alguma questão aí que você queria comentar? Eu acho que a gente trouxe tópicos muito interessantes para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito, né? Exatamente. E quem sabe, se eles ficarem interessados, não só podem vir a conhecer mais do assunto nos acompanhando nas redes sociais, acompanhando os nossos conteúdos, mas também, né, indo mais a fundo, pesquisando em outras fontes. É sempre bom que seja dito, né? Nós somos uma agência especializada nesse assunto. Sim. Mas hoje em dia tem um universo de possibilidades dentro da internet para estar aí trazendo conteúdo para vocês, né? Cara, Ricardo, se você é candidato, pense em ser candidato um dia, entre em contato com a gente. Se você já é candidato e não começou sua rede social, você está muito para trás, amigo. Corre atrás aí, porque sua campanha já começou e se você não se atentou disso, tem uma péssima notícia para te informar. Isso aí, vamos para frente. Qualquer coisa liga pra gente, manda uma mensagem que a gente está disponível aí para fazer. É isso aí, galera. Juntos pelo seu sucesso. Contem com a nova marca. Isso aí, valeu. Um abraço.